Olá pessoal, esse é o seu canal da Psicologia, tudo bem com vocês? Como manipular o manipulador? Preciso que você preste muita atenção a esse vídeo. Aqui não é uma receita para você se tornar uma pessoa narcisista. E quando que você deve utilizar essas informações que eu vou passar aqui? Se você não tem jeito de fazer o contato zero com essa criatura narcisista, você ainda precisa estar com ela, você ainda precisa falar, manter contato, porque tem filhos, porque tem empresa, o que quer que seja, mas assim, não é uma opção para você fazer contato zero. Você obrigatoriamente precisa manter contato com essa criatura. Então, é uma forma de você se proteger e parar de ser uma pessoa reativa e se tornar uma pessoa proativa dentro do relacionamento, seja de trabalho, seja familiar ou seja romântico com essa criatura narcisista. Vou dizer para você que eu, muito antes de sonhar em ser psicóloga, eu tive vários chefes narcisistas, grandiosos inclusive, e eu tive um chefe grandioso que inclusive ele foi a minha inspiração em algum momento para estudar mais a fundo essa coisa da psicologia e do narcisismo, que eu na minha ignorância naquela época eu já olhava para ele e eu dizia assim, gente, esse cara é narcisista. E o interessante é que ele não era um narcisista do tipo vaidoso, a vaidade dele era intelectual, não era uma vaidade muito física, assim, embora ele tivesse uma aparência ok. E eu me lembro que eu pensava, como eu posso sobreviver dentro desse lugar? Era um contexto onde eu não podia trocar de trabalho naquela ocasião. E eu pensava de noite, como eu posso sobreviver a essa criatura sem enlouquecer ou sem parar na cadeia? Porque assim, era desesperador. A vontade que dava era de cometer um crime mesmo com relação àquela pessoa. Então eu fui desenvolvendo naquela época situações a partir da minha observação. Sempre fui uma pessoa muito observadora, extremamente observadora. Então eu ficava meio que estudando ele e pensando assim, meu Deus, eu preciso agir assim, assim, assado para fazer com que eu consiga fazer bem o meu trabalho aqui e sofrer o menos possível, porque eu era uma pessoa que trabalhava diretamente com ele, e eu era assim, eu que recebia ali todas as pancadas, a ponto dos outros funcionários dizerem assim pra mim, eu não sei como você suporta, eu não sei como você aguenta. E só pra você saber o fim da história, por isso que eu tô te dizendo assim, preste muita atenção no vídeo, que não é algo que você vai fazer, então tudo bem, vou fazer isso, vai dar tudo certo, eu posso continuar me relacionando com essa pessoa narcisista, que agora eu entendo da cabeça dela, e vai ficar tudo bem, né? Eu vou sair por cima. Não, só para você ter uma noção, eu saí desse local de trabalho, eu saí doente. Eu ainda não entendia muito o que eu estava vivendo ali, hoje para mim é tudo muito claro, mas na época eu adoeci, porque eu não suportei, eu tive que manipular o manipulador em causa própria, para me defender, para eu não enlouquecer dentro daquele lugar e para não apanhar tanto emocionalmente, porque eu era o alvo, eu era a pessoa diretamente com quem ele tratava e ele era sádico, ele era cruel, ele brincava com a minha cabeça, ele fazia gaslighting, ele me pedia coisas impossíveis que ele sabia que ninguém daria conta de conseguir, mas eu revirava o mundo e eu conseguia resolver aquelas coisas para ele, eu conseguia dar nó em pingo d'água, mas sem sair da lei, entende? Eu fazia coisas inimagináveis, então eu não tinha paz, eu ia trabalhar e o cara tava na minha cabeça, ai meu Deus, amanhã eu tenho que entregar tal coisa, não sei o que, eu não tive sossego enquanto eu trabalhei naquele lugar, e eu acho que eu só consegui ficar tanto tempo porque eu consegui, de certa forma, manipular o manipulador. Então, dentre essas coisas que você precisa fazer, você precisa entender que narcisistas são crianças, só que crianças maldosas, demoníacas, nefastas, mas a mentalidade de criança. O que criança gosta? Gratificação imediata. Dificilmente você vai perguntar pro seu filho, filho, você quer comer brócolis, chuchu ou cenoura? Ou você prefere um sorvete? Óbvio que a criança vai preferir, em sua maioria, ela vai querer a gratificação imediata, ela vai querer o açúcar, ela vai querer a festa, ela vai querer a obrigação, é o pai e a mãe que realmente impõe. A festa, o prazer, a satisfação, a gratificação é da natureza da criança e narcisista age da mesma forma.
A criança não fica toda feliz quando você fala que ela é bonitinha, que ela é fofa, que ela é querida. A criança fica toda iluminada, ela se acha o máximo. Tudo que ela faz de bonitinha, ela quer que o pai e a mãe vejam, que elogie. Ela fica toda orgulhosa dela mesma. Algumas ficam tímidas, mas geralmente, se a criança tá à vontade, se é o pai, se é a mãe, a criança fica toda animada, toda feliz. Narcisista é mais ou menos assim. Para você conseguir manipular o manipulador, você vai precisar, primeiro, entender que se trata de uma criança de 4, 5 anos, nesse sentido, e que por isso gosta de ser bajulada. Ah, então eu vou virar um bajulador? Não, você não vai virar um bajulador. Você vai fingir que você concorda, você vai fingir que a pessoa é a mais inteligente do mundo, você vai fingir que as decisões dela são as melhores, mas você vai sugestionar. Você vai sugestionar e se colocando assim, olha, eu tô querendo que você faça isso aqui, mas eu nem acho que isso tá certo, eu prefiro a sua opinião, prefiro que você me diga como você prefere fazer. E, gente, eu sei que nem todo mundo tem estômago para fazer isso, porque a gente sente ânsia. A gente sente ânsia quando vai fazer. Quem tem caráter, quem tem verdade dentro de si, se sente mal fazendo um negócio desse. Por isso que a gente adoece. Mas se você não tem alternativa, você não pode ficar à mercê de reagir a tudo que essa pessoa faz. Você tem que se antever, você vai ter que estudar quais são os pontos fracos dessa pessoa ou quais são ali os pontos de vaidade dela. O que que deixa ela vaidosa? O que que deixa ela se sentindo máxima, poderoso, maravilhoso, maravilhosa? E quando você precisar resolver uma coisa com essa pessoa, finja para ela que ela está sendo honrada. Finja para ela que você está escolhendo tal coisa porque é a coisa que mais agrada a ela. Era assim que eu fazia com esse infeliz desse chefe. Foi assim que eu sobrevivi nesse lugar. Na época eu fazia de forma intuitiva. Eu fui meio que testando. Falei, eu vou fazer isso aqui, vamos ver como é que era. Então, assim, eu vou te dar um exemplo. Às vezes ele queria que eu comprasse uma passagem numa determinada companhia aérea que já não tinha mais passagem. E aí eu tinha que inventar um jeito de sobreviver àquilo, porque ele queria até que eu fosse direto lá na companhia aérea, falar com alguém e que ele fosse pendurado na asa, mas que ele voasse. Enfim, coisas absurdas, sabe que narcisista tem um senso do direito. Tudo que eles querem, o desejo deles está acima das leis da física, da matemática, da ciência, enfim, das leis humanas. Então, o que eu tinha que fazer? Eu dizia para ele, olha, nessa companhia aqui, que você mais gosta de voar, a passagem está mais barata e você vai num lugar bem melhor. Eu já sabia que não tinha mais passagem para comprar naquela companhia maldita que ele queria. E ele só queria porque não tinha mais voo ali. Então, eu levava essa sugestão para ele, mas eu dizia assim, olha, eu tenho certeza que já que você quer voar na outra, eu posso conseguir na outra, mas é porque essa aqui te atendeu melhor e tarará, e tarará, tarará. Eu falava um monte de coisa e ele pensava assim, nossa, então ela reparou, ela percebeu que essa daqui é a que eu mais gosto de voar. Então eu dava a entender para ele que aquela companhia ali que eu estava sugerindo, a sugestão é porque eu reconhecia que ele era mais bem tratado ali, que ele merecia voar melhor, num assento melhor, numa companhia melhor, com uma equipe melhor, e tarará, tarará, tarará. E no fim eu dizia assim, mas se você preferir, eu continuo tentando na companhia X. Aí ele quebrava o orgulho, porque qual era a dele? Era me ver louca tentando conseguir o impossível. Ele queria o impossível, que era que eu conseguisse vaga na asa do avião, o que quer que seja, ou ali na cadeira do piloto, para ele ir naquela companhia X que ele sabia que não tinha mais vaga, que eu já tinha falado que não tinha mais. Então, quando eu chegava para ele e dizia assim, olha, eu tô sugerindo isso aqui, não é porque é o melhor para mim não, porque é o melhor para você. O que você acha? Ah, lá você vai ser bem tratado, lá você vai ser isso. Aí o ego dele começava a ser massageado, e aí ele falava assim, tem razão, pode comprar nessa daqui. Aí pronto, eu me livrava, mas ó, até eu entender isso foi sofrido. E eu digo pra você que meu sofrimento não acabou resolvendo, minimizou um pouco. Nem sempre eu consegui escapar, mas eu passei a ser proativa. Eu tinha que massagear o ego dele, eu tinha que alimentar a grandiosidade dele naquele momento para que ele parasse de me sufocar, de me infernizar e de me punir. Então eu escolhia o menor dano.
O menor dano naquele momento, pra mim, era eu engolir o meu orgulho. Isso foi pra mim, tá, gente? Eu não tô dizendo que vocês têm que fazer isso, não. Você faz da sua vida o que você quiser. Tô te dando a sugestão que funcionou pra mim até certo tempo. Não funciona por muito tempo também, não. Então, eu conseguia me livrar um pouco do peso que aquela criatura fazia sobre mim, fazendo ela acreditar que a decisão tinha sido dela e que ela estava no controle, porque ela era maravilhosa, ela merecia o melhor, como se fosse uma criancinha mesmo. Ele queria medir força comigo e óbvio que eu ia perder, ele era o chefe. Ele era o chefe. Então eu tinha que fazer todo esse movimento para conseguir isso. Então entenda, trabalhe na vaidade da criatura narcisista. Faça ela pensar que as decisões quem está tomando é ela. Faça ela pensar que você está querendo o melhor para ela ou que você não quer conflito com ela, porque na verdade você já entendeu que ela tem o poder e que ela tem razão. Às vezes isso vai funcionar, nem sempre, mas às vezes vai funcionar. Então assim, manipular o manipulador, você precisa inflar o ego da pessoa de alguma forma, se protegendo. Aí você vai falar pra mim assim, nossa, esse vídeo que você tá fazendo é absurdo, eu nunca vou me submeter a isso. Então tá bom, uma pergunta pra você, tá funcionando do jeito que você tá fazendo? Você afrontando a criatura narcisista e continuando com ela? Tá funcionando do jeito que você tá fazendo? Você vai lá, ela te puxa pra uma briga, ela é o porco. Ela é o porco que tá dentro do chiqueiro cheio de lama. Você tá aí banhado, perfumado, vestido de branco. O porco vem na tua direção caçando briga. O que você faz? Você abraça o porco, entra no chiqueiro e luta com ele. E você quer sair limpo e cheiroso. Tá funcionando pra você? Se tiver funcionando, eu não tenho nada pra te dizer. Não tenho nada pra te dizer. Agora, se não tá funcionando, eu acho que você deveria fazer uma gestão das tuas emoções. Isso também vai te custar, mas já não tá te custando? Vai te custar sim, mas já não tá te custando do jeito que você tá fazendo, não tá sofrendo pra caramba e tá cutucando, jogando mais gasolina na fogueira? Então, pare de ser reativo, seja proativo, entendeu? Tenta conduzir as coisas de um jeito que seja melhor pra você, ainda que você vai ter que engolir um pouco do teu orgulho e fazer as coisas de um jeito ali que pra você não seja muito legal. Aí você vai falar, ah, mas eu sou muito verdadeiro, eu sou muito verdadeira, eu sei que você é. Eu também sou. Mas tem uma coisa. Quando você tá no meio da rua e chega um ladrão pra te roubar, você tem duas escolhas. Ele pode te perguntar alguma coisa, tipo assim, ó, você tava com um amigo, seu amigo correu, onde é que ele se enfiou? Você sabe, você vai contar? Não, ele se enfiou ali. Até onde vai a tua ética nesse sentido? Até onde vai a tua rigidez? Ah, mas eu não posso mentir. Depende. Não é mentira. Aí é lei da sobrevivência. É lei da sobrevivência, você tem que ver o que vai te causar menor dano. Ah, mas eu sou super sincero. Eu sei, gente, nós somos super sinceros, mas nem toda sinceridade é necessária ser dita em todas as ocasiões. Algumas sinceridades você pode guardar para você, você pode adiar, porque certas sinceridades com o narcisista vira sincericídio. Você que morre no final. Você que morre no final. Então, observe esse seu excesso de sinceridade. Ah, mas a pessoa vai ver, ah, mas eu não aguento. Talvez você tenha que repensar um pouco isso. Eu só quero que você saiba disso. Se você for desafiado por um porco para lutar com ele, você vai sair sujo, fedendo, tal e qual o porco. Então seja inteligente, seja esperto, seja estratégico. E eu repito, não é certeza de que isso vai durar para sempre, que isso vai funcionar para sempre. Isso vai aliviar um pouco os seus problemas. Narcisista vem com gasolina e você não vai tacar fogo. Você vai jogar água. Você vai jogar água. Isso vai ter um custo emocional, psíquico, mas eu acho que por algum tempo isso pode te dar algum sossego. Você tem que ter aí mais jogo de cintura. Se não der para fazer pedra cinza, se não der para fazer o contato zero, você precisar manter contato com essa pessoa, você vai precisar controlar suas emoções e guardar um pouquinho a sua sinceridade, porque ela pode ser gasolina no meio desse fogaréu. Um beijo grande, até o próximo vídeo.